Eu acho que já li grande parte do livro, quero te parabenizar, material sensacional. E para a gente começar esse bate-papo, eu queria. Tem uma série de perguntas, né? Mas assim, de onde é que vem a sua curiosidade pelo mundo digital? Esse negócio que faz os olhos da gente brilhar. Como as coisas começaram. Bom, eu acho que começaram durante, acho que até o meu doutorado ou pós-doutorado em radiologia, né? Então começou com toda a minha pesquisa com a tomografia computadorizada por feixe cônico, aí os arquivos DICOM já se convertiam a arquivos STL, né? Já virava tridimensional e tudo, então isso já, né, já permitia, por exemplo, as primeiras modalidades de cirurgia guiada por imagem, né, sem o escaneamento intraoral ainda, né, aquela do escaneamento duplo, aquelas metodologias mais antigas. E aí só cresceu isso depois do escaneamento intraoral e das outras tecnologias, né? E foi assim que começou, eu acredito. Mas pela minha carreira acadêmica na radiologia. Entendi. Então, assim, teu background, depois que você termina a graduação, a pós-graduação já é com foco na radiologia, é isso? Na verdade, eu comecei o mestrado em patologia bucal, né? E Olha, ao mesmo tempo eu fiz a especialização de implantodontia, né? Eu sou implantodontista também, né? Inclusive registrado no CRO. Aí depois eu fiz o doutorado de radiologia e passei completamente para radiologia. Virei especialista de radiologia também, né? Radiologia odontológica, claro. Aí fiz o pós-doutorado na Universidade de Harvard na radiologia médica, na ressonância magnética. Aí voltei para o Brasil, enfim, né, fui para outros países como professor visitante, o Japão, enfim, outros países, e voltei para o Brasil, passei no concurso da USP como professor de radiologia, né? Então essa é a minha área acadêmica principal, assim, né? poxa vida, da patologia para implantodontia, para radiologia, assim, é um É, caso é, raro, porque assim, chegar até a ressonância magnética, um dentista interessado em ressonância magnética, né? Mas assim, não é comum, né? não é comum, não é comum, Sem dúvida. é bem específico, muito Sem interessante. dúvida. Uhum. É, então, conta pra gente como é que foi a jornada para escrever esse livro, a reunião dessa equipe, porque assim, é um livro fantástico, né? São aí 300 páginas, são 11 capítulos, um capítulo é mais interessante do que o outro, faz a gente pensar, né? Assim, as pessoas que vão comprar o seu livro daqui a pouquinho, vai chegar em setembro, né? E vai ser dentro de Uhum. um grande congresso aí, um dos maiores da América Latina, que fala sobre implantes, reabilitação oral. Mas assim, conta pra gente como é que foi essa jornada, que não deve ter sido fácil, né? Sem dúvida. Na verdade, é o que você falou, é tudo uma questão de trabalho em equipe. Então, o livro é uma prova que eu tenho muitos amigos, em primeiro lugar, né, e talentosos, como colegas, além de tudo, né? Então, a gente tem ali três sessões, o livro é dividido em três sessões. Uma é de diagnóstico, ou seja, o diagnóstico automático com a inteligência artificial de lesões, segmentação de anatomia, né, os primeiros 5 capítulos. Cáries, inclusive, né? E eu tenho contado muito, né? Eu contei muito com a participação de grandes amigos, dos meus alunos todos, né? Pelo menos de grande maioria dos meus ex-alunos, de doutorado, mestrado, né? Acho que agora todos defenderam. Eu tô no meu ano sabático na Universidade de Malta, por isso que agora eu Boa. não tenho alunos ativos, né? Então todos defenderam. Então esses ajudaram muito, né? E claro, os colegas, as pessoas que eu mais admiro estão lá, né? Então, enfim, você vai ver todos os nomes você já viu, né? O pessoal vai ver todos os nomes listados ali nos capítulos, mas são líderes de opinião de cada área, né? Do fluxo digital e agora da inteligência artificial. Né, nos determinados tópicos da odontologia, né? Então, dentística, eu tenho alguma coisa para endodontia, tem um capítulo só de periodontia, inteligência artificial para a periodontia, né? Tá a professora Jacobs, por exemplo, lá da Bélgica, né? Enfim, né, tá o professor Panucci, o professor Giuseppe da USP, que eu admiro muito também, né? Minha aluna, que é periodontista também, Ana Paula Aires, enfim, então tem muita gente aí, tá?
Então isso foi bem bacana. Aí a segunda sessão é uma sessão de a inteligência artificial no planejamento do tratamento, né? Então a criação do guia cirúrgico, por exemplo, sem ter que desenhar manualmente a forma do guia cirúrgico, porque agora a inteligência artificial está participando, né? Então, todas essas funções, né, na prótese, o desenho automático da prótese com inteligência artificial, ele é suficiente só pelo computador ou não? Ele precisa ser controlado pelo ser humano, pelo profissional odontológico, sempre vai precisar ser, e esse livro enfatiza isso muito bem. Né? E a última sessão é de execução, né, com a inteligência artificial. Então, diagnóstico, planejamento e execução. E a execução é um capítulo só, que é o capítulo 11, que é o capítulo de robótica, né? E aí eu conheci o pessoal da China, os autores que você vai ver aí na lista chineses, e um deles é um professor da Espanha, né? Que foi meu aluno de mestrado, eu fui co-orientador da tese dele lá na Universidade Complutense de Madrid, que é o Pablo Gal, né? E ele fez todo esse link aí, né, com a equipe da China e tal, e a gente trabalhou bastante, né, para esse capítulo dar certo. Tem a primeira cirurgia do mundo feita de implantes, feita completamente por robôs, está nesse capítulo. Então, esse capítulo é a primeira publicação de uma cirurgia de implantes feita completamente autônoma por robôs, utilizando a inteligência artificial. Então, é um trabalho grande em equipe, né, para fazer isso funcionar, né? Lá no começo do seu livro, lá, você fala sobre é, 5 elementos que estão aí no fluxo digital. E o quinto elemento é justamente a tal da sustentabilidade. Você acha que esse hoje é o maior desafio atual dentro da inteligência artificial? Eu acho que é uma das grandes promessas da inteligência artificial, né? Na verdade, porque é um desafio, sem dúvida, só que, veja bem, até do ponto de vista de saúde pública, né? Quantos pacientes a gente consegue diagnosticar se o diagnóstico for automatizado? Né? Ou seja, etapas são puladas com inteligência artificial e o radiologista confirma esse diagnóstico, mas as alterações estão ali já enfatizadas para ele ver, para ele dar uma opinião e tal. Então, enfim, tem todas essas questões que podem ajudar bastante aí na saúde pública, né? Então, porque o tempo de diagnóstico, o tempo de planejamento cai bastante com a inteligência artificial. Já tem aí bastante artigos já confirmando isso também, né? Então, essa é a grande vantagem. Agora, claro, depende de software, depende, tem o custo ainda, tem tudo isso. Então, a questão da sustentabilidade, ela vem dependendo desses avanços, né? De custo, né, a tecnologia ser uma coisa mais acessível, né? E para a gente poder utilizar esse potencial em saúde pública que realmente tem. No livro também, você fala sobre o treinamento da IA. E aí é óbvio que, dependendo do programa, dependendo do país, dependendo dos bancos de dados aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que difere entre os países, entre as populações. As opiniões casam muito, as opiniões casam pouco. E o que você, dentro desse treinamento, o que você já viu de mais inusitado em termos de diagnóstico, de banco de dados? Conta um pouco mais para a gente. Essa é uma questão muito importante, né? Porque uma das grandes preocupações da inteligência artificial, do uso da inteligência artificial, claro, é essa preocupação com a ética, com o respeito aos dados pessoais dos pacientes, né? Então, a privacidade dos dados, né? Então, tudo isso é muito importante. Como resolver isso, né? Então, tem muitas. Agora, a Europa fez uma guia, fez chama AI Act, né? O ato de inteligência artificial, que deve ser seguido em pesquisas, em utilizações, em desenvolvimento de produtos, né? Os Estados Unidos também tem as guias dele, o próprio software. Os próprios softwares de odontologia geralmente são aprovados pelo FDA, né? Ou se não são, também esse fato acaba sendo conhecido.
Então, precisa regulação, precisa que isso seja regulado, né? Então, o uso da inteligência artificial tem que ser regulado. Essa é uma das principais conclusões desse tópico, tá? Tem que ser regulado de uma maneira que seja benéfica para os pacientes, né? Ou seja, benéfica para os profissionais, utilizando todo esse potencial, mas ao mesmo tempo respeitando, né, todos os dados, a privacidade dos dados e tudo aquilo. Uma questão muito importante mesmo isso. Olha, então, aí é que eu caio na quinta pergunta, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aí que você já começou a falar. Agora, do ponto de vista das empresas, da criptografia, da segurança, do armazenamento desses dados em nuvem, o que que você sente nas empresas? Quais são as preocupações que eles têm? Eles entendem a prática clínica diária? Como é que funciona essa interface? Eu vejo como sempre a gente viu na odontologia digital, falta sempre o vínculo do profissional de odontologia, do conhecimento dos princípios da odontologia, né, que são os mesmos, seja odontologia convencional ou odontologia digital, com os métodos digitais, com a tecnologia, né? Então, os princípios precisam estar ligados com a tecnologia, isso é muito importante, né? E muitas empresas, como você está comentando, de fato não apreciam esse fato, né? Não visualizam dessa maneira. Tá? Agora, muitas empresas, o que fazem? Embora não tenham ali talvez algum dentista na equipe de desenvolvimento do software, aí acabam tendo os líderes de opinião, né? Para utilizar o software, para dar um feedback já com o feedback do dentista, do impacto dessa utilização nos princípios de odontologia. E o que a empresa tem que fazer é justamente pegar esse feedback e aproveitar esse feedback no desenvolvimento do software, né? Tem empresas que estão fazendo isso e isso é muito apreciado, tá? Tem empresas que estão fazendo isso um pouco mais devagar, outras um pouco mais rápido. Então, sem dúvida, nem todas apreciam da mesma maneira esse fato, mas é muito importante, sem dúvida. Bom, pelo menos para mim, um dos capítulos mais aí instigantes é o capítulo 11, onde tem o robô. Isso, Porque a hora que a gente lê o que esse robô é capaz de fazer, olha, parece filme de ficção científica, mas não é. Né? Os leitores aí do seu livro vão testemunhar o que o robô é capaz de fazer. E assim, não é fotomontagem, não é absolutamente nada, não é história da carochinha. É assim, acontece. Né? isso, Deve estar acontecendo nesse minuto, enquanto a gente está conversando. correto, isso aí. Conta mais para a gente o que esse robô faz, Arthur, porque assim, é fascinante. E tem um dado muito bacana nesse capítulo. Ele reduz o tempo da cirurgia pela metade. Não é isso? Se eu Isso, entendi então, bem o caso isso. clínico que está lá, mas assim, por favor, conta mais para a gente desse robô. Isso, sem dúvida. Então, claro, a presença do profissional ainda é necessária, claro, e tudo, mas o robô consegue atuar de maneira autônoma, né? Então, é, tem vários tipos de robôs, né? Então, tem alguns robôs que o usuário ainda controla o braço robótico e tal. Esse não, esse é completamente autônomo. Tá? Então, claro que tem um software para fazer o planejamento e tudo. Qual que é a diferença? O robô autônomo, ele também utiliza o guia cirúrgico, né? Ele não é uma cirurgia navegada, né? Que é aquela sem o guia cirúrgico, né? Na qual o cirurgião está vendo ali o corte tomográfico e vendo a profundidade que ele está indo com a broca e tudo aquilo, né? Então, tem a presença do guia cirúrgico e tal, só que o robô consegue, já que tem o guia cirúrgico, consegue fazer de maneira autônoma. O usuário, o profissional dentista, né, claro, formado com com as credenciais para trabalhar com esse robô, obviamente, precisa ensinar como entrar na boca do paciente e como sair da boca do paciente. Então, ele vai mostrar isso, né, para o robô, como é que entra, como é que sai, né? E o robô vai ter a informação da tomografia computadorizada, do escaneamento intraoral, e aí ele consegue trabalhar de maneira autônoma, mas, mais uma vez, depende também da presença de um guia cirúrgico, pelo menos para essa metodologia que eu estou falando agora, né? Então, assim,
é o que você falou, cada dia isso está sendo desenvolvido, está sendo melhorado e tal, mas no passo que a gente está, já dá para falar que tem tratamento, cirurgia por implante feita de maneira autônoma com o uso da inteligência artificial, né? Como está no livro. Por exemplo, depois que você ensina o robô como entrar e como sair da boca, se você falar assim, robô, o guia cirúrgico está ali, agora você pega o guia e põe, encaixa, ele já faz isso. Não, não, não. Se ele encaixa o guia cirúrgico sozinho, você está falando? Se ele encaixa o guia Isso, cirúrgico do paciente? existe essa ferramenta já ou não? Não, isso pelo menos assim, a metodologia que eu estou falando, essa que a gente está se referindo agora, não. Né? Então Entendi. você vai colocar o guia cirúrgico e tudo, vai ensinar, né? Mas qual que é a grande vantagem? Depois que o robô percebe que o paciente está ali, a grande pergunta é o que acontece se o paciente mexer, né? Sim. O paciente mexe para o lado, mexe, e o robô mexe exatamente junto. Exatamente junto. Ah, Entendeu? Então, por conta dessa triangulação, né, de coordenadas, tal, então ele consegue acompanhar exatamente junto, né, e tal, né? Eu tenho um canal do YouTube que mostra, um dos vídeos mostra esse processo do robô mexendo, né? A gente estava no congresso e tem essa demonstração, né? Mexendo e o robô acompanhando, né? Então é uma coisa bem assim que é uma vantagem necessária, na verdade, do robô para poder realizar esse tipo de cirurgia, né? puxa vida. É, bom, Arthur, para quem vai ler o seu livro ainda, ou para quem está interessado, eu quero entrar no mundo da odontologia digital e a inteligência artificial já chegou. Então, o pessoal tem que dar uma acelerada aí. Que recomendações você daria, por exemplo, para quem está recém-formado ou para quem já faz implantodontia, rádio há um certo tempo, mas agora que vai pegar assim com mais firmeza nesse mundo digital? Qual seria a porta de entrada e o que você acha que os laboratórios que são provedores de serviços precisam fazer para que cada vez mais eles consigam que a inteligência artificial os ajude também? Excelente pergunta. A grande resposta, tanto para os recém-formados, como para os dentistas, como para o laboratório, é uma coisa que é muito importante na inteligência artificial, como é na odontologia digital, que é respeitar a curva de aprendizado, né? Porque tem uma curva de aprendizado aí, sem dúvida, tá? Agora, os recém-formados hoje em dia já saem pelo menos com algum conhecimento de a inteligência artificial enfim, de gerar. Nossa, eu não estou conseguindo falar esse termo em português. Generativa. Generativa, pronto. A Generativa. inteligência artificial generativa, que é o ChatGPT, o Google Gemini, né, o Microsoft Copilot, por aí vai. Só que isso tem sido usado de maneira muito ruim, né? Porque se não preparar o prompt, né? Que seria o que você fala para o chat do AI, né? Aquela linha que você escreve, se não preparar isso de maneira adequada, vem muita coisa errada da internet, errada, vem muita coisa ruim, né? E tal. Então, se usar só para fazer uma pergunta, sem preparar essa pergunta de maneira adequada, realmente isso pode dar informações que não são ali acuradas ou precisas, né? Então isso é um grande problema. Então a primeira coisa é treinamento com esses softwares, né? Com essas plataformas, né? Aí, segunda coisa, o que que acontece? Precisa saber desenvolver algoritmo, como treinar com 5 mil imagens um algoritmo de inteligência artificial? Não. Isso é utilizado em pesquisa, né, e tudo, mas isso é parte também de engenharia, de outras áreas que trabalham com inteligência artificial em pesquisa relacionada à odontologia, né? Agora, o que que o dentista tem que olhar agora? Os softwares que são já para isso, então softwares comerciais, tá? Que trabalham com inteligência artificial para facilitar a vida do dentista, né? Eu vou dar só um exemplo que é o Diagnocat, né? Ou seja, poderia falar outras marcas também. Tem marcas de scanners intraorais que já têm algumas funções de inteligência artificial embutidas nos softwares deles também, né? Trishape, por exemplo, é uma delas, poderia falar outras também, tá? Então, isso sem dúvida é uma coisa que está sendo desenvolvida. E o laboratório precisa também adquirir esse software e fazer esse treinamento para poder, ou seja, aproveitar, entender, né, se o dentista, porque o laboratório precisa entender se o dentista está sobreusando isso, se está usando isso de maneira, ou seja, demasiado, né?
Então, porque às vezes está sendo utilizado e aquilo que o dentista está enviando já é algo que já está sendo perdido por conta do uso da inteligência artificial de maneira incorreta. Então, o protético, os trabalhadores do laboratório precisam também ter esse tipo de treinamento. Muito importante. Né? E falando nos prompts, o livro tem exemplos com casos clínicos e exemplos de prompts, não é isso? Perfeito. Isso. Tem um capítulo que é justamente dedicado a ferramentas, que é esse capítulo que você está falando, que é o 6. E ele fala da utilização de, por exemplo, automatização de relatórios para o paciente, né, criação de reconstruções cinemáticas com a tomografia computadorizada por feixe cônico, né, e isso são coisas muito legais que dá para fazer, né, ou seja, que ajuda muito na comunicação com o paciente também, mas que precisam de um conhecimento básico, pelo menos, de inteligência artificial generativa, tá? Falando em capítulo 6 e capítulo 10, Uhum. acho que especialmente no 10, a gente tem ali metaverso, realidade aumentada, realidade mista, realidade virtual. Qual tem sido a experiência? Porque, assim, talvez o grande sonho, como a gente vê nos filmes, né, sem usar nenhum gadget, nenhum óculos, né, é a gente poder gerar um holograma em tempo real para o nosso paciente, aí vira o desenho do dente e tal, desmonta o dente. Está chegando nesse ponto já? Não, tá chegando num ponto parecido, tá chegando num ponto que existe o metaverso, a inteligência, a realidade virtual, a realidade aumentada também. Essa parte do livro é uma contribuição muito legal do professor Newton Sesma, lá da USP, que está com a equipe dele fazendo esses avanços de maneira muito bacana, né? E o que dá para ver é que, assim, algo que você, estando em um lugar, né, com os dados, você num ambiente virtual, você vai fazer o planejamento do paciente, né, com a participação, às vezes, de outras pessoas que estão mais longe, né, os dados dos pacientes podem ser ali manipulados e tal. Né, e, enfim, você visualiza a coisa em um ambiente virtual, então, né, ou seja, com a facilidade de comunicação, de visualização. Então, tem muitas vantagens ainda, como uma ferramenta que está em desenvolvimento, sem dúvida, com muito potencial. Ok. Arthur, quero te agradecer por esse bate-papo fantástico. O pessoal que daqui a pouco vai ver essa entrevista aí não pode perder seu livro, Pioneiro no Mundo, né? Agora vem a tradução para a língua portuguesa. Vai ser sensacional aí para os dentistas lerem. Quem não conhece esse mundo vai se encantar, quem já conhece não vai querer abandonar jamais. Excelente. Paulo, eu que te agradeço, em primeiro lugar, o convite pelo bate-papo e queria parabenizar você e os coordenadores do IN pela organização que está sendo aí muito bem feita, muito bem falada, muito bem comentada. Tá? E, bom, eu espero em setembro estar aí no Brasil com vocês e, enfim, né? Lá com a minha aula também e com o lançamento do livro, né? No dia Exato. 22 no dia 22 de noite, lá com a editora Santos, né? E, enfim, né? Coisas muito bacanas vindo aí. Contem sempre comigo, tá? E parabéns pela organização aí, tá bom? Imagina, o prazer é todo da organização e acho que os congressistas, né? Quem já está inscrito já está se inteirando e eu reforço, não percam a aula do professor Arthur, a inteligência artificial nos procedimentos odontológicos. É material fantástico. Excelente. Quem quiser ver um pouco mais também, tem no meu canal do YouTube, chama Understanding Dentistry, Entendendo Odontologia. Eu coloco o conteúdo ali toda semana, né? E, enfim, embora eu falo em inglês, lá tem tradução simultânea para todos os idiomas, né? Porque é um canal já monetizado, já crescendo, né? Um canal já. E, enfim, né? Então, todo mundo é muito bem-vindo lá também para trocar conhecimento, mandar mensagens e, sem dúvida, estamos sempre aí.